Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, esteja com você. Graças a Deus por mais este dia estarmos aqui para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos com nova lição, a lição do quarto trimestre de 2021, que tem como tema aqui, vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Hoje, nossa primeira lição, que é a lição de número 1 do dia 3 de outubro de 2021. E o título, O Mundo do Apóstolo Paulo. Nosso texto áureo diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15, nossa verdade prática. Segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Louvado seja Deus. Desde já eu peço aos amados, diletos, irmãos e amigos, se inscreve aí no canal, você que está assistindo agora, se inscreve aí, dá seu legal, que é importante também, para que esse vídeo seja compartilhado e o nome do Senhor seja glorificado. Continue orando por nós, porque somos carentes das orações dos santos. Louvado seja Deus, que Deus possa continuar abençoando poderosamente a sua vida e todos nós possamos fazer a obra de Deus. Nossa leitura bíblica em classe, Atos capítulo de número 26, os versículos de 1 a 7. É interessante que você possa fazer também esta leitura. Vamos passar aqui dando aquele giro, não pode ficar tonto, aquele giro tradicional. Ok. Amém. Hoje a lição, como é número 1, a lição de número 1, ela fala aqui um pouquinho da vida, da cultura do apóstolo Paulo, fala de onde Paulo veio, fala da sua formação, fala da sua cidade, seu idioma. Hoje o que iremos estudar neste primeiro dia da nossa primeira lição. O tópico 1 da lição diz assim: o mundo de Paulo no Império Romano. O ponto central deste tópico: o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho, assim como Paulo viu que ali em todo o Império Romano era uma porta aberta também para o Evangelho, que o Senhor Jesus o convocou e comissionou para que ele fosse pregar a palavra do Senhor. E ele, obediente, foi pregar a palavra do Senhor. Também nós hoje temos que ser obedientes e levar também a mensagem do Senhor. O primeiro subtópico fala assim: entendendo a origem de Paulo. Vamos ver logo aqui, nesse primeiro tópico, a origem de Paulo. E tem coisas interessantes. Paulo, este nome é um nome romano. O nome de Paulo era o nome romano. Porém, Saulo, que nós conhecemos, né, que era Saulo de Tarso, era o seu nome judeu, ou nome hebraico, Saulo. E Saulo vinha de onde? Saulo, ele vem do termo Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saul, que vem da tribo de Benjamim, dali das tribos de Israel, de Benjamim, por isso que ele era hebreu. Saulo,
ele nasceu em Tarso. Tarso era a capital ali da Cilícia, ficava na Ásia Menor. E o nascimento dele foi cerca de 5 ali, antes de Cristo, ou como nosso irmão traz aqui, 5 antes de Cristo. Tem algumas outras referências que traz o primeiro Annus Domini. E aí tem essa diferenciação, mas é cerca, a idade exata, ninguém sabe, mas cerca ali de 5 antes de Cristo. O apóstolo Paulo, ele ali nasceu. O que eu trago aqui, que é algo de interessante, que muita gente, eu estava até dando uma olhada nas redes sociais e eu vi um assunto ali onde dizia que o porquê Deus mudou o nome de Paulo ou de Saulo para Paulo. Mas se você for ler a palavra do Senhor, deixa eu pegar aqui de maneira rápida a Bíblia Sagrada e mostrar aqui em Atos, capítulo de número 13, o versículo de número 9, diz assim: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Então, a partir deste momento, de Atos, capítulo 13, versículo 9, a gente já vê Lucas, que foi o escritor do livro de Atos, fazendo referência não mais a Saulo, mas fazendo referência agora ao nome Paulo. Porque até antes, aqui a gente vê ele se referindo como Saulo. Então, Lucas, ele tinha este conhecimento que Saulo tinha também este nome de Paulo. Então, para desfazer com aquela ideia de que o apóstolo Paulo teve o seu nome mudado por Deus. E a gente vê algumas mudanças na Bíblia, de fato, que Deus mudou alguns nomes. Como o nome de Jacó, Deus mudou para Israel. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso, Lucas, ele fala que Saulo também, que se chama Paulo. Então, foi Lucas que tinha este conhecimento do nome de Paulo, que a partir de então, ali do capítulo 13, do versículo 9, quando ele fala de Saulo, ele não fala mais Saulo, ele fala agora sim Paulo. É interessante a gente saber disso, porque tem muita gente que fala que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas não foi Deus que mudou o nome. Ele já tinha esse nome, que era o nome romano. E esse nome, o Saulo era o nome judeu, era o nome hebraico, que ele veio ali da tribo de Benjamim, na cidade de Tarso. Eu vou mostrar aqui também um mapa, mais ou menos, para os irmãos terem uma ideia aqui de onde era Tarso, que dá para ver mais um pouquinho. A maioria das Bíblias tem este mapa aqui, Tarso, ele fica aqui, capital aqui da Cilícia. É bom a gente saber também que quando ele inicia aqui o seu ministério, a sua viagem missionária em Antioquia, se você prestar atenção, essa é a Antioquia da Síria. Porque existe também essa aqui, Antioquia, que essa aqui já é Antioquia da Psídia, que é diferente quando a gente for ler a palavra do Senhor, quando vê duas Antioquia. Essa Antioquia aqui da Síria, onde ele inicia aqui a sua viagem missionária. Então, esse primeiro ponto, que fala aqui de Paulo, na sua identidade, que é o primeiro subtópico. No segundo subtópico, fala sobre a geografia do mundo de Paulo. Pronto, essa geografia aqui do mundo de Paulo. Paulo viu
ali no Império Romano, é claro que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, que quando aparece para ele, dá aquela missão para ele que tem lá no capítulo de número 26, que ele fala que Deus o chamou para pregar ali aos gentios, a fim de que eles se convertessem das trevas para a luz, se convertessem do poder de Satanás para Deus, e fosse remido pelo sangue do Senhor Jesus. Então, Paulo, ele vê ali no Império Romano, onde esse mapa onde eu te mostrei, onde quem dominava era o Império Romano. Então, nesse Império Romano, para Paulo, era um grande campo missionário. O apóstolo Paulo, nessa geografia onde ele participou, onde ele foi de maneira ativa ali indo para a Ásia Menor, saindo ali das ilhas de Chipre para Creta. Então, ele aproveitou as oportunidades que ele tinha. Então, qual foi a oportunidade que Paulo teve? Qual foi o diferencial que ele teve, que ele soube aproveitar? Pronto, a gente vai ver logo aqui, logo depois a gente vai ver. Por quê? Porque Paulo, ele era cidadão romano. Paulo, ele falava hebraico, falava aramaico, falava grego. Então, isso facilitou com que também ele viesse pregar o evangelho ali em todo o Império Romano. E Deus, quando ele chama Paulo para esse ministério, para esse ministério de pregar a palavra do Senhor e para este mundo, para este campo missionário, Deus já sabia do que Paulo tinha. Como Paulo era zeloso com a obra, Deus já sabia dessas características que Paulo possuía. Então, Jesus usou essas características, essas versatilidades que Paulo tinha para ser zeloso na lei, para ser o mesmo Paulo zeloso agora com o Evangelho de Cristo. Assim como Deus te usa e Deus me usa. E Deus nos usa com todo aquele dom que nós temos. Por certo, Jesus te chamou e você tem um dom diferenciado. Você tem um dom que desperta dentro de você essa maneira de pregar a palavra do Senhor. Às vezes você sabe, você tem um dom para evangelizar, às vezes você tem um dom para louvar, às vezes você tem um dom para trabalhar dentro da casa do Senhor, para ser operador de som, para ser tocador. Você tem um dom para ser um diácono, um dom para ser um auxiliar, para ser um porteiro, para fazer algo na obra do Senhor. Eu tenho certeza, este dom que Deus te deu é para você usar na obra de Deus, como aquele dom que Paulo tinha, aquelas versatilidades dele, que ele tinha, Deus o usou para fazer na obra dele. Assim Deus também te usa e Deus também nos usa. Ele aproveitou essa oportunidade e ia em todo o Império Romano levando a mensagem do Senhor. Os transportes possíveis, todos os transportes possíveis que existiam ali naquele império, Paulo usou quando ele fala também ali dos naufrágios que ele teve diante dos navios, que ele usou para pregar a palavra do Senhor. Então, Paulo não ficou inerte, Paulo não ficou parado em um só ponto, não. Paulo, ele saiu para pregar a palavra do Senhor. E ele ia tantas as partes urbanas como a parte rural. Paulo, ele pregava tanto para reis, para príncipes, como pregava para pessoas comuns. Isso é um exemplo muito grande para a gente, um exemplo muito importante. Porque no campo missionário existe espaço para todo mundo. Todos nós, existem os reis que precisam ouvir, existem os príncipes, mas existe também aquelas pessoas que estão lá na classe baixa que precisam também ouvir a palavra do Senhor. Então, infelizmente, tem muita gente que só quer pregar na zona urbana, mas não quer pregar na zona rural. Mas na zona rural existe almas sedentas para ouvir a palavra do Senhor. E temos que ter essa visão de mundo, de pregar a palavra do Senhor, onde os campos já estão brancos para a colheita. Então nós temos que ir anunciar a palavra do Senhor desta maneira. O outro ponto que fala sobre aqui, subtópico 3, Paulo é chamado para os gentios.
Então, quando Jesus ele chama Paulo, ele é chamado para pregar aos gentios. Por que ele foi chamado para pregar aos gentios? Porque os apóstolos, eles pararam e só pregavam ali para quem? Para os judeus. Para eles, a intenção ali é levar salvação para o povo de Israel. Mas Jesus, quando ele chama Paulo para pregar para os gentios, para sair daquele local fechado, como se fosse ali só em Samaria, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria. E aí, encerrou. Mas Paulo não, Paulo vê que precisa ir no mundo, nos confins da terra, que o Senhor Jesus Cristo chamou. Então, Paulo foi sensível à voz de Deus, porque Deus chamou ele para pregar para os gentios, e ele foi. Ia onde ninguém ia. Paulo tinha essa qualidade também. Paulo não queria pregar onde muita gente já estava lá pregando. Em um determinado local lá no mundo, onde todo mundo lá já tinha pregado o evangelho, Paulo, ele não era desse não, alguém já pregou, Pedro já pregou ali, não, eu vou lá também pregar, porque Pedro pregou, porque Tiago pregou, João pregou, eu também vou lá pregar. Não, ele ia onde o evangelho ainda não tinha sido anunciado, ele fazia questão de ir ali onde as pessoas não iam. E nós devemos fazer isso também. Muitas vezes só pregamos onde fulano já pregou, ciclano já pregou, todo mundo prega todos os dias e nós ficamos ali batendo no mesmo jeito. Onde, na verdade, podemos ter visão, essa visão de procurar um determinado lugar onde ninguém quer ir levar a mensagem do Senhor, a gente vai levar a mensagem do Senhor. Ele tinha essa visão, o chamado para pregar para os gentios. O outro tópico, qual era o mundo cultural de Paulo? É o tópico de número 2. Então, aqui já sabe que os gentios, os gentios, Paulo que foi chamado para pregar, os discípulos só queriam pregar ali dentro de Jerusalém, na Judéia e Samaria, mas Paulo, ele teve visão. Assim como Deus chamou para pregar para os gentios, ele não resistiu e foi pregar para os gentios. Tópico 2. O mundo cultural de Paulo. Pronto, vamos lá. A língua mundial daqueles dias era o grego, subtópico 1. Ok. Era o grego. E qual era o grego? Era o grego ali, o koiné. Era o grego koiné. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. O koiné era uma língua popular muito difundida, então naquele tempo ali existia. Qual era a língua mundial daqueles dias? Era o grego, existia ali também o hebraico, existia o aramaico, e existia, que esse grego era o grego koiné. Esse grego koiné que era o grego popular. O grego até que foi escrito ali o Novo Testamento, o grego popular. E nesse mundo do apóstolo Paulo, nessa língua do apóstolo Paulo, ele foi para Tarso. Aqui ele foi para Tarso aqui. Deixa eu apagar aqui. O apóstolo Paulo, ele foi para Tarso, teve ali sua formação em Tarso, não uma formação básica em Tarso. Depois dessa formação básica que ele teve em Tarso, o seu pai levou ele para Jerusalém e ali aos pés de Gamaliel para aprender toda a Torá, a lei do Senhor, a lei de Moisés. Então ali, Paulo, ele saindo de Tarso, levado por seu pai, foi aprender ali aos pés de Gamaliel toda a lei, toda a lei hebraica, toda a lei de Moisés. E o apóstolo Paulo se formou nesta grande escola aos pés de Gamaliel como um grande fariseu, defensor da lei de Moisés. O outro ponto que fala sobre o mundo cultural do apóstolo, o subtópico 2, neste mundo, o que existia neste mundo?
Neste mundo que era dominado pelo Império Romano, existia ali uma pluralidade religiosa. Uma pluralidade religiosa ali, tanto ali na Ásia Menor, em Colossenses, em Éfeso, em Atenas, a gente vê que ali existia essa pluralidade religiosa. E essa pluralidade religiosa abriu brechas, ou deu a oportunidade de Paulo falar de Jesus. Como muita gente falava em diversos deuses, Paulo então achou a oportunidade, em meio àquela calamidade, em pregar a palavra do Senhor, em levar o Senhor Jesus. E aqui também traz um exemplo para nós. Quer dizer que Paulo, em meio à calamidade, diversos deuses, quem sabe que aquele pessimista poderia olhar assim e dizer, não, no meio desses deuses aí não tem como alguém se converter, não é possível, porque essas pessoas adoram esses tipos de deuses aí, diversos, não tem como essa pessoa se converter, eu não vou lá pregar a Jesus não, o pessimista. Mas o otimista, quando ele olha, ele fala, muita gente aqui, anunciando deuses estranhos, deuses falsos, eu vou lá anunciar o Deus verdadeiro, anunciar o Senhor Jesus que está vivo para todos sempre, e as pessoas receberão e irão se converter ao Senhor. Então, o pessimista, em uma oportunidade, ele vê uma calamidade, mas o otimista, quando ele tem fé, quando ele tem conhecimento da palavra, que a palavra que tem poder, em meio a esta calamidade, ele vê uma oportunidade, porque o importante não é quem prega, mas o importante é o que está sendo pregado, porque o efeito não é daquele emissor da mensagem, o efeito é da mensagem que está sendo emitida por aquele emissor. O efeito não é de mim, o efeito é da palavra. O efeito não é eu que prego, o efeito é o que eu prego. E Paulo pregava a palavra do Senhor, Paulo pregava Jesus ressurreto, aquele que Deus o ressuscitou dentre os mortos e apareceu pessoalmente para ele. Então, em meio àquela pluralidade religiosa, ele viu essa oportunidade de falar de Jesus. Que nós possamos também, onde quer que venhamos estar, nunca pensarmos assim, não tem como eu pregar aqui não, porque aqui ninguém vai aceitar, não tem ali não. Ao contrário, eu tenho que fazer o quê? Não, eu tenho que anunciar, porque o poder, quem faz é a palavra, e quem convence o homem é o Espírito Santo, não é a minha persuasão, não é o meu jeito de pregar, não é a eloquência de se pregar, não. Quem convence o homem dos pecados, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Outro ponto aqui, a influência da filosofia grega. A gente sabe que naquele período existia a filosofia grega, que é baseada ali na sua razão, tentava adentrar no cristianismo e entrou de muitas vezes ali no cristianismo, fazendo com que o cristianismo viesse a ser aquele sincretismo religioso, com diversas religiões ali dentro. As pessoas queriam aceitar Jesus, mas queriam continuar fazendo as suas obras pagãs de outrora. Então, essa filosofia grega, que é baseada na razão, era o oposto da fé ensinada por Paulo para a salvação das pessoas. Então, o gnosticismo também adentrou ali dentro de muitas igrejas, as pessoas que recebiam Jesus e levavam o gnosticismo para dentro da igreja. O gnosticismo é uma seita filosófica que trazia o ocultismo e o sincretismo religioso, mas o apóstolo Paulo, ele era um verdadeiro apologeta. O apóstolo Paulo, ele defendia a fé de Cristo, por isso que ele passava pelas igrejas anunciando, advertindo e mostrando e defendendo a fé, defendendo a doutrina, defendendo o que Jesus Cristo disse, o que Jesus Cristo falou e o que era necessário para se salvar. Então, nós temos que ser também esses verdadeiros apologetas, defendendo a sã doutrina, defendendo a palavra de Deus, em meio a tantas vãs filosofias, tantas vãs ensinos que não tem nada a ver com o ensino da palavra de Deus. Precisamos ser esses defensores, como Paulo foi defensores nas igrejas e por onde ele passava. Mais um ponto, o tópico de número 3, o mundo religioso de Paulo. Vou passar para o lado de cá.
O mundo religioso de Paulo, que Paulo era um judeu, a gente já sabe que vimos aqui no primeiro ponto. Paulo era um judeu, um fariseu também da lei, um fariseu que era um conhecedor da lei, que defendia a lei, e um homem extremamente zeloso na sua crença e na sua fé, que ele era. O segundo subtópico fala sobre Paulo foi criado dentro da fé judaica. Paulo foi circuncidado, como ele mesmo fala, ao 8º dia, como era de costume e de tradição na lei hebraica. Paulo é da tribo de Benjamim. Paulo, ele era defensor da Torá e muito zeloso. Ele acreditava naquilo que ele pregava. E de muitas vezes essa é a diferença de uma pregação para outra. Às vezes você vê alguém pregando um texto e outra pessoa pregando esse mesmo texto de maneira diferente. Mas o que pode ter acontecido? Será que foi Deus só usou um e não usou o outro? Não, de muitas as vezes. Quando pregamos um texto parecendo que foi mentira. Mas tem outras vezes que pregamos um texto com toda veemência. Pregamos um texto com toda a certeza daquilo que foi verdade. Lázaro ressuscitou. Muita gente fala, não, Lázaro ressuscitou. Mas outras pessoas dizem, não, Lázaro ressuscitou, Deus o chamou, o seu corpo que estava morto lá começou a se movimentar, o sangue começou a correr na sua veia, a carne voltou para o seu lugar, os nervos voltaram ao seu lugar depois de 4 dias em decomposição, o sangue começou a circular no seu corpo e o coração começou a bater depois que ouviu a voz do mestre chamando, Lázaro, vem para fora. E de muitas vezes, como nós pregamos, é que faz o efeito, que o Espírito Santo faz o efeito na vida daquelas pessoas, porque a gente tem que pregar a palavra, que na certeza que a palavra, ela é a verdade. Quando nós pregamos e acreditamos naquilo que pregamos, que é a palavra do Senhor, o Espírito Santo, então, faz o trabalho das pessoas ali. Nos corações das pessoas. Mas o que eu digo? Mas irmão, você acabou de dizer anteriormente que não importa o que seja pregado. Por isso mesmo, se eu prego a palavra do Senhor, acreditando naquilo que estou pregando, o coração das pessoas sendo ali tocada pelo Espírito Santo, a pessoa começa a ouvir a mensagem de Deus, porque eu tenho que pregar como uma verdade. E assim o Espírito Santo vai trabalhando, as pessoas vão dando crédito e vai se convertendo ao Senhor Jesus. Outro ponto, para finalizar, é sobre o mundo palco da mensagem do apóstolo dos gentios. Qual era o mundo palco? Bom, os apóstolos, como eu falei aqui nesse outro, vou passar para cá, nesse outro tópico aqui, o chamado de Paulo, que iria pregar para os gentios. Qual foi o mundo? O apóstolo Paulo, só os judeus, só os apóstolos de Jesus que queriam pregar para os judeus. Eles achavam que eles tinham que ficar ali, naquela zona de Jerusalém, de Samaria, na Judéia. Mas era necessário disseminar o evangelho, propagar o evangelho, anunciar o evangelho a todas as pessoas. E quando eles anunciavam, quem foi que fez isso? Esse maior anunciante do evangelho de Cristo, naquela época, ele foi o apóstolo Paulo. Não fazia tanto naquela época como nos nossos dias de hoje também, para a gente achar alguém como o apóstolo Paulo é difícil. Apóstolo Paulo. Ele saiu pregando por toda aquela região do Império Romano, o Evangelho de Cristo. Não se importava com status. Paulo não tinha isso não. Eu sou um homem poliglota, falo diversas línguas, eu não vou me rebaixar para pregar para fulano e ciclano que está ali embaixo, não. Ele pregava para todo mundo, ele não se importava por status, não. E o Espírito Santo capacitava, o Espírito Santo sempre orientava, Paulo prega ali, Paulo não vai para lá não, Paulo volte, e ele fazia tudo que o Espírito Santo lhe mandava. Esta obediência ao Espírito Santo do Senhor, que de muitas vezes nós resistimos ao Espírito Santo, que nós não possamos resistir ao Espírito Santo, mas sim que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o que o Espírito Santo quer falar conosco. E depois que ouvirmos o que o Espírito Santo fala conosco, devemos ter a sensibilidade de fazer o que o Espírito Santo quer que nós venhamos fazer. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que possamos estar fazendo a obra do Senhor e indo para este mundo a anunciar a palavra do Senhor. Continue orando por nós, se inscreva no canal, dá um legal aí você que está assistindo
E, se Deus permitir, na próxima semana estaremos aqui novamente para conversarmos sobre a nossa lição da EBD. Deus abençoe, vá para a escola dominical, ajude ali o professor na sala, onde ele estiver, ali na congregação, contribua para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Amém.